Sabe aquela impressão de que, às vezes, quando a gente elogia muito o desempenho de alguém, na vez seguinte a pessoa parece piorar? E o contrário também, quando a gente critica, parece que a pessoa melhora? Pois é, isso tem um nome, regressão à média. E hoje a gente vai descobrir por que a nossa intuição sobre causa e efeito pode, nos pregar umas boas peças. E para entender isso, nossa história começa num lugar bem inusitado. Pensa só. O psicólogo Daniel Kahneman, que mais tarde ganharia um prêmio Nobel, estava prestando uma consultoria para a Força Aérea de Israel. E foi lá, conversando com os instrutores de voo, que ele se deparou com uma crença que o deixou com a pulga atrás da orelha. A convicção dos instrutores era essa aí, na lata. Punir funciona melhor do que elogiar. Peraí, como assim? Isso vai totalmente contra o que a gente costuma ouvir sobre motivação, sobre reforço positivo, né? Mas será que era verdade? Será que a punição é de fato mais eficaz que o elogio? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão que a gente vai investigar agora. Bom, para entender o raciocínio deles, a gente precisa entrar um pouco na rotina de treinamento. Porque na cabeça dos instrutores, a prova disso estava ali, bem na frente deles, todos os dias. Vamos imaginar a cena. Um piloto cadete vai lá e, nossa, faz uma aterrissagem perfeita, daquelas de cinema. O instrutor, claro, fica super orgulhoso e elogia. Excelente manobra, parabéns! Só que aí, na tentativa seguinte, o desempenho do piloto é bem pior. Qual foi a conclusão imediata do instrutor? Ah, tá vendo? O elogio fez ele relaxar demais. Agora, o cenário oposto. Outro piloto faz uma aterrissagem bem ruim, toda instável. O instrutor, claro, dá uma bronca daquelas. O que foi isso? Foco! E o que acontece na próxima vez? O piloto melhora. A aterrissagem é muito mais suave. Para o instrutor, a lógica era simples. Viu só? A crítica funcionou. Fez ele se concentrar. Parece fazer todo sentido, né? Mas é exatamente aí que está o pulo do gato. O instrutor estava conectando os pontos de forma errada. Ele estava criando uma relação de causa e efeito que, na verdade, não existia. A verdade era bem outra. O Kahneman, com aquele olhar treinado, percebeu que a resposta para esse quebra-cabeça não estava na psicologia da motivação. Estava em outro campo, na estatística. Um princípio simples que explica muito mais do que a gente imagina. E o nome desse princípio é regressão à média. Pode parecer um termo técnico, mas a ideia por trás é incrivelmente simples e, olha, tá em toda parte. A ideia é basicamente a seguinte: sempre que a gente observa um resultado muito extremo, seja ele espetacularmente bom ou terrivelmente ruim, a tendência natural é que o próximo resultado seja mais normal, mais perto da média. É como se as coisas sempre quisessem voltar para um estado de equilíbrio. Vamos pensar no desempenho do piloto como uma receita de bolo. Ela tem dois ingredientes: a habilidade do piloto, que é mais ou menos constante, e a sorte, que é totalmente aleatória. Uma aterrissagem excepcionalmente boa, então, não é só habilidade. É a habilidade dele, mais uma dose generosa de sorte. Da mesma forma, uma aterrissagem excepcionalmente ruim é a mesma habilidade, só que com uma bela dose de azar. Então, o elogio e a punição do instrutor não eram a causa de nada. O que acontecia era bem mais simples. O piloto que teve muita sorte numa tentativa provavelmente não teria tanta sorte assim na próxima. E o piloto que teve muito azar, bom, a chance de ter tanto azar de novo era bem pequena. A melhora ou a piora aconteceriam de qualquer jeito, com ou sem a intervenção do instrutor. Era apenas a sorte voltando ao normal. E o mais fascinante é que isso não acontece só com pilotos. Se a gente começar a prestar atenção, vai perceber a regressão à média agindo em todo lugar. Pensa, por exemplo, na maldição do segundo ano dos esportes. Sabe quando um atleta estreia de forma espetacular e no ano seguinte o desempenho cai? Não é que ele piorou, é que aquele primeiro ano foi uma combinação de grande talento com uma dose de sorte fora do comum, que é estatisticamente difícil de se repetir. Ou a clássica sorte de principiante, né? Quem nunca? A primeira vez que joga alguma coisa e vai super bem? É um pico de desempenho que depois tende a regredir para a média. A mesma lógica vale até para empresas. Aquela que tem um ano de lucros recorde, a tendência é que o ano seguinte seja bom, mas mais próximo da média histórica. Não é má gestão, é a regressão à média em ação. Ok, mas se esse fenômeno é tão comum, por que é tão difícil da gente perceber? Porque a gente continua caindo nessa armadilha. A resposta está na forma como o nosso cérebro funciona.
A gente cai nessa por causa de um atalho mental. Nosso cérebro é uma máquina de encontrar padrões. Ele odeia a ideia de que as coisas podem ser aleatórias, sabe? Então ele tenta, a todo custo, encontrar uma causa, uma explicação, assumindo que o futuro vai ser uma consequência direta do passado, mesmo quando o acaso está totalmente no comando. No fundo, somos contadores de histórias. Quando vemos dois eventos acontecendo em sequência, nosso cérebro quase que automaticamente cria uma narrativa de causa e efeito. A gente inventa uma explicação. O elogio deixou ele relaxado demais, a bronca fez ele focar. Por que aceitar que foi só acaso, que foi só um ruído estatístico, é muito menos interessante, né? Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Em que outras áreas da nossa vida a gente está enxergando uma causa onde na verdade só existe o acaso? Da próxima vez que algo extraordinário acontecer, seja bom ou ruim, e logo em seguida as coisas voltarem ao normal, vale a pena a gente parar para pensar. Será que foi mesmo por causa de alguma coisa específica? Ou será que foi só a boa e velha estatística agindo silenciosamente?